E vamos de entrevistas, né, Tayana? Aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com a médica dermatologista Nira Herênio. Ela fala sobre o uso de máscara por muito tempo, né? Se pode causar acne, problemas na pele. E também vamos falar um pouquinho dos impactos, né, da Covid-19 na pele das pessoas, as consequências, né, Tayana? Isso mesmo. Bom dia, doutora Nira. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Doutora, a gente que agradece aí, e eu acho importante a gente começar então falando desse assunto, sobre o uso de máscara, né, por muito tempo, como o Guga falou, ele pode realmente apresentar aí algum problema na pele? Existe alguma doença, né, que pode ser causada aí pelo uso excessivo de máscaras? Então, na verdade, a gente tem um termo novo agora que surgiu durante a pandemia, que é esse termo que a gente chama de maskne, né? Que seria a acne relacionada ao uso de máscaras. Então, isso surgiu depois desse uso obrigatório das máscaras por parte de toda a população, levando a esse ambiente propício, né, de abafamento, de atrito, de calor, causando essas lesões que são lesões compatíveis com o quadro de acne. Agora, doutora, quais as consequências, como a gente pode, né, evitar e tratar essa doença? Então, na verdade, além de ter uma boa rotina de pele, né, sempre usando um hidratante adequado, fazendo uma limpeza adequada para controle da oleosidade da pele e da sensibilidade, o que a gente tem que fazer é evitar o uso de maquiagens, né, evitar o uso constante de maquiagens, usar um protetor solar mais adequado para a pele também, então fazer uma esfoliação na pele de pelo menos uma vez por semana, né, junto com uma limpeza adequada. E na hora de escolher a sua máscara, procurar máscaras de tecidos mais leves, por exemplo, como o algodão e a seda, tá? No caso de máscaras sintéticas, aquelas máscaras cirúrgicas que são mais leves também, elas são melhores, né? E além de todo o cuidado de higiene na hora de tirar, de pôr a máscara, evitar pôr a mão suja no rosto, né? Enquanto tiver com durante o uso das máscaras. Agora, doutora, você falou sobre o uso de máscaras mais leves. Existe aí uma recomendação, o que é melhor, a de tecido ou a descartável? Então, em relação à sua pele, a gente vai orientar o uso, como eu falei, de tecidos que respiram, entre aspas, né? Seria o tecido de algodão, o tecido de seda, evitando aqueles tecidos mais sintéticos, onde você sua e aquele suor fica preso, tá? Isso pioraria as dermatites, né? Incluindo a acne. Em relação à máscara cirúrgica, ela também não tem problema de ser usada, desde que aquela mais leve, a máscara normal mesmo, tá? Aquela outra que a gente deixa para profissionais de saúde, a N95, ela pioraria esse quadro e aumentaria a predisposição também, porque ela abafa mais, tá? Então não teria problema em usar as máscaras cirúrgicas comuns, que essas máscaras que a gente encontra para comprar normalmente em farmácia, ou as máscaras de tecido, tá? E aí preferir as máscaras de tecido de algodão ou de seda. Agora, doutora, como identificar, né, o maskne e quais são os sintomas? O que é necessário fazer quando você descobre que está desenvolvendo essas marcas na pele? Tá. Então, o que é que vai aparecer são os próprios sintomas de acne, né? As espinhas, então são os carocinhos vermelhos, dolorosos na pele. Pode aparecer pústulas, que são bolinhas de pus, como se fosse uma acne inflamatória. Além dos cravos, né? Que a gente chama tecnicamente de comedões. E isso vai aparecer mais no local da máscara, então, nas regiões da bochecha, na região ao redor da boca, na região da mandíbula e do queixo. Agora, doutora, é importante a gente perguntar também, geralmente, quem tem pele oleosa sofre mais aí com o acne, com os cravos, né? Vale também para essa doença aí causada pelo uso da máscara? Vale também, né? Uma vez que esse abafamento vai piorar essa questão da glândula sebácea, vai aumentar essa produção de sebo. E a pele tende a ficar mais oleosa ainda nesses locais. Então, pele oleosa e pele sensível
né, tem mais predisposição a essas doenças causadas pelo abafamento. Então, tanto a acne, que seria um tipo de acne mecânica, né, então o acne, o termo maskne não teria a ver com essa acne hormonal, essa acne do adolescente, mas mais pelo atrito que a máscara causa. Então, também outras doenças como a rosácea, a dermatite perioral e a própria acne, todas podem ser pioradas pelo uso da máscara. Pacientes com a pele oleosa e com a pele sensível, eles vão ter mais predisposição. Então, precisa desse cuidado redobrado de limpeza, esfoliação, e hidratação da pele. Agora, doutora, a gente sabe que a acne aí, normalmente, se não cuidar, né, do jeito certo, acaba deixando manchas na pele. A maskne, a mesma coisa? Tem que tomar cuidado aí para não deixar uma mancha permanente na pele, uma marca aí permanente? Tem que tomar os mesmos cuidados, porque a lesão inflamatória em si vai ser a mesma lesão da acne, tá? Então, o termo maskne significa uma acne mecânica causada pelo atrito ou abafamento pelo uso obrigatório da máscara, né? É um termo novo, porque o contexto que a gente está é novo, né? Mas é uma lesão de acne, então com todas as consequências e sequelas. Então, evitar escoriar, se tiver lesão inflamatória, procurar um dermatologista para fazer o tratamento adequado e procurar não escoriar, porque as manchas e as cicatrizes, elas acontecem mais com a exposição solar, né? Então, pegar sol sem protetor solar e com a própria escoriação. Então, qualquer sintoma desse, de piora, de lesões de pele na região do uso da máscara, procurar o dermatologista para melhor orientação e exame. E doutora, uma vez que a pele está lesionada, né, com essa mancha aí, vamos supor que a pessoa não cuidou direito e vai ficar uma mancha permanente, existe como retirar essa mancha ou não? Existe, existe. A gente chama essa mancha de hipercromia pós-inflamatória. O que significa isso? Uma ativação da inflamação e dos melanócitos fazendo essa pigmentação da pele, que pode ser transitória, pode melhorar com o tempo, usando o protetor solar, mas se isso não acontecer, a gente tem procedimentos também feitos em consultório pelo dermatologista que ajuda a retirar a mancha. Agora, doutora, a Covid-19, ela é uma doença que cada dia mais, né, se descobre as consequências. Na parte dermatológica, o que vocês têm estudado, têm visto aí com os estudos clínicos, com os pacientes, as complicações que ela pode dar à pele? Tá, é uma doença nova, né? Então a gente não vai ter nada muito bem estabelecido ainda, né? A gente, se olhar para trás, tem menos de 1 ano de doença, né? No Brasil, mais ou menos 6 a 8 meses de doença. E geralmente a evidência científica é construída ao longo dos anos. Mas o que a gente tem associado bastante é a questão do eflúvio, que é a queda de cabelo após a infecção. Então, o eflúvio, ele acontece em qualquer infecção viral, bacteriana, uso de medicação, estresse, e ele acontece geralmente após 3 a 4 meses após o gatilho. Então, o que a gente tem percebido agora é o aumento da queda do cabelo acentuado de pessoas que pegaram Covid em fevereiro, março, abril, e que o cabelo está começando a cair ou piorar essa queda agora, tá? Então, isso é a coisa mais frequente que a gente tem visto relacionada a pacientes que tiveram Covid dentro da dermatologia. Agora é interessante, né, esse dado que a senhora nos traz nessa entrevista. Quais os tratamentos para as pessoas aí que tiveram essa consequência devido à Covid-19? Eu lhe pergunto também, alguns sintomas relatados são manchas na pele, algumas coisas relacionadas. Por que isso acontece? Tá. A gente vai ter os sintomas as lesões dermatológicas segue o padrão de lesões virais. Então, a gente pode ter rash, que são manchas na pele, né, placas, como se fossem urticárias na pele, e isso está associado às infecções gerais em si, como as infecções por dengue ou outras doenças que a gente chama exantemáticas, né? Isso está dentro do espectro das doenças virais. Em relação à especificidade, a gente não considera ainda nenhuma lesão específica da COVID dentro da dermatologia, tá? O que a gente tem visto são esses rachos, que são os eczemas, as manchas na pele, que podem acontecer na fase aguda da doença, e também a questão da queda de cabelo, que eu falei, que pode acontecer cerca de 3 a 4 meses depois da infecção. Essa queda de cabelo costuma ser autolimitada.
tá? Então a gente orienta a pessoa que vai melhorar e que os cabelos que caíram, eles tendem a crescer novamente. Entendo, entendo. É importante. Uma outra questão, né, relacionada à queda de cabelo, relacionada à Covid-19. Outros problemas de pele, como unhas mais frágeis, algumas coisas assim têm sido detectadas? Na verdade, mais relacionadas à infecção viral em si do que o Covid especificamente, como eu te falei. A gente não tem nada ainda específico para Covid, tipo, eu tenho esse sinal na pele, significa o Covid, tá? Mas tudo associado à infecção viral. Então, sempre que você tem um quadro febril de infecção viral que seja, você passa por um período depois de recuperação de cabelos e unhas da pele em si. Então, você pode passar por esse período de unhas mais fracas, o cabelo caindo, mas são tudo coisa que melhora depois com o tempo, tá? Com o retorno do metabolismo normal da pessoa. Entendi, doutora. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal Imagina. da Rede Alesp dessa quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Tá, ok. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e bom dia. Tá certo? Essa foi a doutora Nira Hereno, dermatologista, que trouxe aí os detalhes, né, da Covid-19 e as consequências na pele. Essa da queda de cabelo realmente eu nunca tinha ouvido, viu, Tayana? Essa eu também não tinha escutado ainda falar, nem da máscara, para ser sincera, esse novo termo aí. Também não sabia que o uso excessivo de máscara podia trazer aí essa consequência. Eu tenho conhecido algumas pessoas que usam a máscara frequentemente, quando tiram realmente estão com acne nessa região aí do queixo principalmente. Pois é, mais um alerta aí para a população, né? Exatamente.